E para finalizar o dia de ações do Festival Multicultural Blumenau Online, a artista Sabrina Martendal apresentará sua live pedagógica Imagem Sobreposta, Revelações de Processo, que abordará o processo de construção de imagens realizadas a partir de técnicas fotográficas amplamente empregadas pela artista em seus trabalhos. Imagens de múltipla exposição, imagens estroboscópicas e desenhando com luz. Esta apresentação é inadequada para menores de 14 anos. Se você gostou das ações do festival, compartilhe com seus colegas em suas redes sociais, curte a página do Instagram, do Facebook, do YouTube do Conselho e acompanhe toda a programação. Muito obrigado. Aê! Valeu, João. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente, de coração mesmo, a toda a equipe de produção e de divulgação do Festival Multicultural Blumenau Online. É uma honra muito grande mesmo para mim, como artista, estar participando desse festival. Não só porque o festival está lindo, né, e com muitos trabalhos potentes, mas porque a organização está sendo realizada como o João falou na abertura da nossa noite aqui, né, por braços voluntários, né, e eu quero deixar bem claro aqui que além de voluntários, esses braços também são muito fortes e muito sensíveis, né, a equipe que está organizando esse festival está fazendo um trabalho incrível, tá? A classe artística e a comunidade de Blumenau agradecem imensamente. Eu quero agradecer mesmo ao Conselho Municipal de Cultura de Blumenau por toda essa força, toda essa doação. E para quem está assistindo a live, né, está curtindo aqui, eu agradeço muito pela presença. Eu espero que vocês curtam comigo essa experiência. É a primeira vez que eu faço uma live sozinha, então é uma estreia. E eu recomendo que quem puder continue acompanhando a agenda, toda a programação do festival. Tá muito, muito lindo e vai até o dia 10 de dezembro, né? Então ainda tem bastante artista incrível para aparecer aí até o final. Obrigada de coração. Inclusive, se vocês pudessem ver os bastidores aqui do streaming, vocês iam ver a paixão que é, todo mundo com muito carinho, cuidando de tudo. Bom, é fundamental, né, que a gente consiga continuar encontrando formas de fazer arte mesmo durante tudo isso que a gente está vivendo, mesmo durante essa pandemia. Então, vamos de virtual, né? Não é aquele nosso olho no olho, mas tem a sua potência, né? Então, para que a gente consiga conversar também, eu queria dizer que quem quiser, tá? Pode deixar perguntas, pode deixar comentários, tá? A gente está transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então, essa live é uma live pedagógica mesmo. Eu vou explicando algumas coisas e, assim, dúvidas que aparecerem, gente, vai perguntando, vai falando, tá? Se alguém quiser observar alguma coisa, quiser comentar. E aí, no final da live, eu vou fazer um momento onde eu posso responder, né? E que eu posso também conversar um pouco com quem quiser interagir aí, tá bom? Beijo, Elis, tá comentando. Então tá. Bom, eu vou explicar então um pouquinho sobre como é que vai ser essa live, né? Antes de começar de fato, eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho, vou falar um pouco sobre o meu processo criativo para vocês, principalmente quando a gente está falando de fotografia a partir de sobreposição de imagens, né? Então a gente vai ver o que, que é sobreposição de imagens, né? Como é que esse processo de construir uma imagem sobreposta pode acontecer, e a gente vai ver também que esse processo é muito mais acessível do que a gente pensa, né? E todos aí podem experimentar de casa, inclusive durante a live, se quiserem, tá? Não gasta nada, não precisa ter câmera profissional, não precisa saber mexer em Photoshop, e na verdade não precisa nem ter computador. A gente consegue fazer tudo do celular, através de aplicativos gratuitos, só para a gente ter o gostinho dessa experiência mesmo, tá? Então tá. Bom, eu vou então começar pelo começo, né? Vou
Antes de começar a falar do meu trabalho, eu vou dizer quem sou eu, né? Meu nome é Sabrina Martendal. Para quem não me conhece ainda, eu sou pesquisadora visual, eu sou atriz, diretora, professora de teatro e de fotografia, fotógrafa, aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Eu trabalho com arte desde 1999, faz 21 anos, e o meu trabalho vai principalmente a partir do hibridismo entre as linguagens da cena e da imagem, né? Ou seja, eu vou pisando desses dois universos, né? O universo da imagem, das artes visuais, da fotografia e o universo da cena, do teatro, da dança, e eu vou criando a minha arte a partir daí, eu vou criando a minha arte a partir dessa junção, né, desses dois universos. E hoje, além de desenvolver alguns projetos pessoais, eu faço parte da companhia Carona de Teatro, minha companhia do coração. Participo também do coletivo TBT, Teatro Blumenau, que é um coletivo de coletivos de grande potência, e da companhia Movim, que acabou de nascer e é uma teteia, um chuchu, uma paixão. Tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês e aí espero que dê tudo certo. Eu vou compartilhar aqui uma telinha, uma apresentação que eu fiz, porque eu quero mostrar algumas imagens para vocês, tá? Durante essa nossa live. Então, beleza, aí está. Bom, a gente vai conversar hoje, né, sobre esse projeto. O projeto se chama Imagem Sobreposta, Revelações de Processo, porque a ideia é justamente poder revelar esse processo prático de sobreposição de imagens, né, dentro do universo da fotografia digital. Na verdade, a sobreposição de imagens, né, imagens sobrepostas, isso tudo já existia muito antes da fotografia digital, muito antes de uma câmera digital nascer. Quando a gente trabalhava com fotografia analógica, eu não sei se a galera que está assistindo aí é dessa época, né? A maior prazer do mundo era poder comprar um filme, né? Cuidar com muito carinho de cada imagem, depois levar para revelar, né? Um processo com um tempo muito diferente do processo de criação de imagens que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fazia a fotografia sobreposta com a câmera analógica, era um esquema super manual mesmo, né? Onde a gente fazia uma imagem, aí algumas câmeras tinham uma opção de poder voltar ao negativo, né? Voltar ao filme fotográfico para a gente poder fotografar novamente em cima daquele filme. Então era super manual mesmo, né? Todo esse processo, mas já existia, tiveram grandes artistas que trabalhavam com esse processo e tudo isso só era revelado, a gente só sabia como tinha ficado mesmo na hora da revelação, né? Então é mais surpresa ainda do que esse processo que a gente tem hoje, né? Deve ter sido muito incrível para quem trabalhou com fotografia sobreposta dentro dessa dinâmica, assim, é super, super estranho, né? Assim, é para a gente hoje pensar nesse tempo todo para descobrir, né? Como é que seria a nossa imagem final. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é uma imagem sobreposta, o que é uma imagem empilhada, que a gente também pode chamar, tá? Uma imagem sobreposta é uma imagem onde a gente não trabalha só a partir de uma imagem pura e simples com uma exposição única. Numa imagem sobreposta, a gente trabalha com um empilhamento de imagens para a criação de uma imagem final. E aí existem várias formas da gente poder fazer esse empilhamento, tá? Acima de tudo, esse processo de empilhamento é uma grande potência criativa, né? É uma grande possibilidade da gente poder colocar em imagem alguns processos mais subjetivos, muitas vezes, né? Então, é uma grande ferramenta para a gente desenvolver, né? Nosso trabalho de uma forma diferente, é uma grande potência criativa mesmo. Então, existem muitas formas de fazer isso, tá? Não é uma só, e não é duas e nem é três. São muitas formas de fazer isso.
E hoje eu vou falar para vocês sobre 3 formas específicas de a gente poder fazer isso, tá? Então, a gente vai hoje ver empilhamento de imagens a partir de 3 princípios básicos: o princípio de desenhar com a luz, o princípio de fotografia estroboscópica e, por fim, de múltipla exposição. Se eu fosse livre, né, de tempo, a gente pudesse ficar aqui a noite inteira e tal, a gente podia experimentar muitas coisas. Mas hoje, como a gente tem 1 hora, a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre o que é desenhar com luz, o que é uma fotografia estroboscópica, e aí depois, quando eu falar sobre múltipla exposição, eu vou poder demorar um pouquinho mais, mostrar o passo a passo de como é que se constrói e mostrar como é que você pode fazer aí de casa também uma fotografia de múltipla exposição, tá? Bom, é isso. Vou começar então. Primeiro a gente vai começar então falando sobre desenhar com luz. O que é desenhar com luz, né? Bom, antes de explicar exatamente o que é essa técnica fotográfica de desenhar com luz, é bem legal a gente pensar na origem da palavra fotografia, né? Fotografia vem do grego, né? A gente separa fotografia, que significa desenhar com luz ou escrever com luz, né? Grafia no sentido de escrever, desenhar, e foto no sentido de luz, né? Então, a própria essência da fotografia, a própria arte da fotografia em si já é desenvolvida, já é pensada, já nasceu a partir desse princípio de a gente poder criar algo a partir da luz, né? Então, o que a gente precisa para ter uma fotografia, né? A gente não precisa de uma baita câmera, a gente não precisa de nada disso, que a gente precisa é ter pelo menos um pontinho luminoso em algum lugar para a gente poder conseguir registrar isso, e a partir daí a gente consegue ter uma fotografia, né? Hoje em dia, celulares e câmeras fazem isso tipo super automaticamente, né? Mas é legal a gente dar esses passinhos atrás e pensar que quanto mais a gente conhece, né, os processos para desenvolver, mais a gente consegue também ter ferramentas criativas, né, para as nossas imagens. Então, o que é desenhar com luz, né? É uma técnica fotográfica que é super conhecida também como light painting, que em inglês é, né, pintando com luz, mas o nome em inglês é super conhecido, né? E é uma técnica fotográfica onde, através de uma longa exposição, a gente registra o movimento de uma fonte luminosa ou de uma origem iluminada, né, criando desenhos a partir da luz. Então, inclusive, se depois da live, né, o pessoal ficar curioso, vocês digitarem Light Painting no YouTube, vai ter milhões de tutoriais. Existem dentro do Light Painting muitas técnicas, muitas ramificações de possibilidade, né? Então, o que é o Light Painting? É o princípio de que, a partir de que eu tenho algo que é iluminado, certo? Ou que é uma fonte de luz, né? Ou seja, uma lâmpada, ou algo que essa lâmpada está iluminando, né? E eu tenho uma câmera fotográfica, eu posso começar a brincar com essa superfície iluminada e desenhar a partir dela, né? Então, como é que isso acontece? Isso dá para fazer até com o celular, tá, gente? Como é que isso acontece? Vocês sabem que quando a gente bate uma foto, quando a gente tira uma foto, a gente ouve aquele barulhinho da câmera, né? Aquele tique da câmera, assim. Na verdade, aquele tique, né? Aquele barulhinho, ele não é um enfeite, né? Não é para ser divertido. Inclusive, assim, as câmeras não conseguem não ter esse barulho, porque esse barulho é o barulho de uma pecinha chamada obturador na câmera que abre e fecha. Então, enquanto ela está aberta, né? O obturador está aberto, a nossa foto está acontecendo, né? Então, como é que é uma foto de longa exposição para a gente poder fazer um light painting? Eu deixar o meu obturador aberto, em vez de ser super rapidinho, eu deixo ele aberto por 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, ou a noite inteira, se eu quiser, né? E a partir daí, a partir do tempo em que essa pecinha está aberta,
toda a trajetória que tiver, né, desse objeto, vai começar a aparecer na minha imagem, né? Então, é a partir daí que a gente começa essa possibilidade de desenhar com a luz, tá? É, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que eu já fiz a partir dessa técnica e vou falando um pouquinho para vocês sobre como é que elas foram criadas, tá? Essa imagem, por exemplo, é uma foto de uma drag queen aqui de Blumenau que se chama Eva Pepper, né? Desenvolvida pelo Fábio Rostert, que faz parte da companhia Carona, junto comigo. Inclusive, ele é uma das minhas cobaias principais, porque eu fotografo bastante a Eva. E a Eva estava sendo iluminada por uma luz vermelha, né, do lado lateral aqui dela. E aí, o que eu fiz? Ao invés de bater uma foto super rapidinha, né, com esse obturador super rapidinho, o que eu fiz? Eu deixei o obturador aberto por 3 segundos, no caso, né? E a Eva estava ali, estava falando, né? Estava interagindo com o público, estava fazendo a sua cena. E eu queria um rastro nessa foto, né? Então, o que eu fiz? Eu bati a foto e arrastei um pouco a minha câmera. E o fato de você arrastar a sua câmera é uma forma de poder desenhar com essa luz, né? De poder desenhar com essa superfície iluminada que no caso estava sendo o cabelo da Eva, né? Esse jarro, né? Esse é um jarro de água, né? Que está aí também brilhando bastante. Então, isso são possibilidades possíveis quando a gente começa a pensar que, poxa, o obturador ele não precisa abrir e fechar tão rápido, ele pode ficar aberto por mais tempo, né? E se ele ficar aberto por mais tempo, eu posso começar a desenhar, posso começar a pintar, e aí a luz vira meu pincel, né? E aí eu posso começar a literalmente desenhar a partir dos movimentos da minha câmera, a partir dos movimentos dos elementos que estão rolando, né? Então, é uma ferramenta incrível e a gente acaba começando a poder pintar, desenhar mesmo, né? E a imagem, a fotografia vira a nossa tela, né? Essa imagem aqui, por exemplo, foi durante uma aula que eu dei, onde esse estudante de fotografia, ele estava apontando uma lanterna para o rosto dele assim, e o resto da sala estava toda apagada, era só isso. A princípio, quando a gente vê isso, né, a gente vê, poxa, é uma sala toda apagada e tem uma pessoa segurando uma lanterna na frente do rosto, a gente pensa, cara, beleza, né, vamos embora daqui, eu não quero fazer só essa foto aí, não. E a gente começa a pensar a partir do desenhando com a luz, né, a partir do light painting, que esse vulto, né, essa forma que é criada a partir da superfície iluminada do rosto dele pode acabar virando a imagem inteira, pode acabar traçando trajetórias, né? Nesse caso aqui, eu também quis movimentar a câmera, né? Eu comecei a deixar a câmera parada por um tempo para pegar, por exemplo, bem o rosto dele, e a partir daí eu comecei a dançar um pouquinho com a câmera, mexer um pouquinho a câmera, e a partir disso criar essa possibilidade de desenho com a imagem que estava acontecendo, né? Essa foto durou 4 segundos, tá? E quanto mais tempo a gente deixa a nossa foto rolando, mais trajetória a gente vai podendo traçar, né? Então, às vezes, o que a gente tem visualmente, ao vivo mesmo, né, na nossa frente, sei lá, um pontinho, é um nada. E a partir desse pontinho, a gente pode explodir ele para a tela inteira, se a gente quiser, né? A gente pode ficar 2 horas trabalhando a partir de um pontinho vermelho, né? Então, é uma técnica que expande bastante, né, os limites do que a princípio a gente vê ao vivo, né? E aí a gente começa a pensar que a fotografia não precisa ser só um registro do que a gente está vendo. A fotografia também pode ser uma ferramenta para explorar um pouco subjetividades dentro do que a gente vê, né? E eu acho que isso é essencial, porque o mundo hoje está repleto de imagens, né? E essas imagens são super realistas e é importante que a gente tenha essas imagens, realistas com a gente, né? Mas e o espaço para subjetividade,
né? Ele também pode estar dentro da fotografia. Bom, essa foto aqui, por exemplo, é uma foto de uma árvore iluminada da Vila Germânica no final do ano, né? Nas luzes de Natal. Eu não lembro como é que chama o evento exatamente, mas as luzes de Natal, né, ali da Vila Germânica. Então, existia uma árvore que tinha umas lâmpadazinhas que ficavam acendendo de baixo para cima, né, acendendo e apagando de baixo para cima. E aí, o que eu fiz? Eu brinquei também com a câmera lateralmente, e conforme as luzes iam acendendo e apagando, elas acabavam virando essas escadas, né, que apareceram aí, essas escadinhas de luz, assim. Então, às vezes, também o que a gente vai fotografar, o que a gente vai criar, pode acabar trazendo em imagem algo que não tem nem relação com o que a gente estava vendo ao vivo para quem vai observar, né? E isso pode acabar acontecendo também, né? E pode ser bem interessante, né? Se a gente quiser, se a gente topar essa ideia, né? Essa foto aqui, por exemplo, era uma foto de um espetáculo de dança onde existiam bailarinos que estavam dançando com lanternas nos pés, né? Então, essa imagem aqui durou, eu acho que não durou nem um segundo, durou menos de um segundo, mas foi o suficiente para transformar esses bailarinos, no caso, em seres mais subjetivos e com pernas maiores, né? E a gente pode brincar um pouco nesse sentido, né? Essa imagem aqui é uma imagem onde uma atriz estava escrevendo bom, bastante a partir de encenações, né? A partir do teatro, as minhas fotografias também, tá? Essa junção aí dos dois universos que eu falei antes. Essa atriz, ela estava sentada, né, em uma máquina de escrever, e na parede de fundo existiam muitas coisas escritas com giz, né? E aí também, a partir da longa exposição, foi possível eliminar o rosto dela, que não estava tão iluminado na hora dessa cena, e fazer com que a parede entrasse no rosto dela e ela ficasse mais invisível, né? Então, isso também durou, eu acredito que um segundo, por aí, 1 a 2 segundos, assim, tá? E desenhar com luz nesse sentido pode também trazer para a gente, às vezes, alguns resultados assim, onde, por exemplo, aqui foi uma experimentação visual que eu fiz com um artista aqui de Blumenau que chama Gabriel Mantanelli, o Gabi, também uma das minhas cobaias oficiais, foi meu aluno de fotografia por um tempo, e ele topou, né, fazer algumas experimentações comigo numa sala preta, e essa foto foi feita muito a partir do movimento dele. Aqui, por exemplo, eu deixei a câmera parada e quem se movimentava era ele, certo? Então, existem essas duas possibilidades. A possibilidade de, quando eu tenho algo parado, eu poder desenhar a partir do movimento da câmera. E quando eu tenho algo que pode se mexer, que pode dançar, que pode se movimentar pelo espaço, eu também posso deixar minha câmera parada e traçar essas pinceladas, esses desenhos a partir do movimento, né, do objeto, do elemento em si, né? Ou mistura tudo, né? Movimenta o elemento, movimenta a câmera, né? Enfim, as possibilidades são infinitas nesse sentido, né? E aí eu vou para a nossa segunda técnica, para a nossa segunda possibilidade de se fazer uma imagem sobreposta, que é a fotografia estroboscópica. Né? O que é fotografia estroboscópica? É super simples, na verdade. Né? É uma técnica fotográfica onde, através de uma longa exposição, registra-se uma imagem criada durante piscadas de uma luz estrobo. Né? Então, o que é uma fotografia estroboscópica? É simplesmente, super simples e bem basicamente isso, a gente deixar um estrobo ligado, e um estrobo é
A luz da balada, né? Aquela luz que se acende e se apaga numa velocidade bem rápida, bem alta, né? E cada luz é super, super forte, né? Super intensa, assim. E aí a gente tem então esse ritmo, né? Tac, 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 da luz acendendo e apagando. E aí, o que que é? Eu deixo o meu obturador, aquela pecinha, né, que a gente já falou, aberto e o estrobo rolando, né? Então, eu abro meu obturador e tec, tec, tec da luz e aí fecho meu obturador. Cada vez que essa luz está acesa, essa imagem, esse objeto, né, esse elemento que vai ser iluminado durante essas piscadas do estrobo, vai aparecer na minha imagem. E a cada vez que esse estrobo, né, está numa pausa, cada vez que a luz apaga do estrobo, é como se a minha imagem sumisse, né? Então, o que vai acontecer? Vai acabar acontecendo alguns resultados como esse, por exemplo, né? Essa imagem aqui, ela não tem nenhum tipo de manipulação digital, tá? Não tem Photoshop, não tem nada. Essa imagem é óbvio. Daí eu mexi depois, assim, contraste, luz, né? Fiz a minha edição com relação à cor, mas a sobreposição em si, ela é assim, tá? Então, isso vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basicamente 10, né? 10 vezes em que a luz do estrobo, né, se acendeu e se apagou, e a cada uma dessas acendidas, uma imagem se formou, né? Então, a gente começa a ter imagens que são como um empilhamento de momentos, né? Então é como se eu começasse a poder expandir uma imagem no sentido de tempo, de segundos mesmo, né? E aí cria esse resultado empilhado mesmo, né? Uma imagem empilhada. Nesse caso aqui, esse foi foi a primeira sessão de experimento que eu fiz com fotografia estroboscópica. Eu levei o Gabriel Montanelli está aí, né, novamente, uma das minhas cobaias oficiais, para uma sala com uma luz, e eu disse, Gabi, me ajuda a entender isso aqui. E a gente ficou 3 horas com a luz do estrobo ligada e fazendo foto, fazendo foto, fazendo foto. As primeiras não dava para ver nada. E aí a gente foi descobrindo, assim, né, bastante como esse processo funcionava. E aí, nesse caso, primeiro, o que eu fiz? Eu disse, Gabi, ó, você tem, a gente até colocou uma fitinha no chão, né? Bem manual, assim, a gente, ó, Gabi, você tem daqui até aqui para se mexer. Vai se mexendo aí para a gente experimentar. E a câmera ficava no tripé, bem paradinha, assim, né? Esse foi meu primeiro experimento com fotografia estroboscópica. Esse foi meu segundo experimento com fotografia estroboscópica. Essa é a atriz Andy Rodrigues, minha paixão da minha vida e também uma das minhas cobaias oficiais aqui. E aí, aqui com a Andy, foi onde eu descobri que, poxa, a pessoa pode ficar se mexendo no lugar e eu posso mexer a câmera, né? Essas pequenas, assim, às vezes é tão simples, mas às vezes demora para a gente perceber, poxa, e se eu mexer a câmera, né? Poxa, e se eu consegui tampar, né, um pouco a lente e depois tirar a mão né, da frente da lente. Então, essas pequenas permissões que a gente se dá, né, essas pequenas possibilidades de, às vezes, tampar uma lente, de apagar uma luz, de mexer a câmera, geram resultados muito muito incríveis, né? Ou que podem dar muito errado, mas, né, quanto mais dá errado, mais a gente vai descobrindo como faz para fazer o que a gente quer, né? Então, esse processo tem sido bem legal, assim. E aí, essa imagem aqui é uma imagem que eu criei para um projeto fotográfico chamado Quando o Grito Enfim Chegar, que é um livro que eu lancei em coautoria com o Gregory Hertel, e é um livro CD, né? O Thiago K no projeto também, e foi um projeto onde eu convidei várias pessoas, né? Inclusive o João, que apresentou a live aqui, João Alves, estava fazendo parte desse projeto também, como fotografado. E aí, essa foto, por exemplo,
foi uma foto onde a Andy estava completamente embrulhada em papel filme, com a boca aberta, né, na intenção do grito, e o estrobo ligado, né? Então, sei lá, aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então a gente teve um intervalo onde 9 vezes a luz do estrobo piscou, né? E é o movimento da câmera. É isso, né? Isso é uma possibilidade de empilhar imagem, né? Da mesma forma, essa é uma foto onde a câmera estava parada e a Eva Pepper, a drag queen, estava se movendo, né? E a luz do estrobo ligada, também para o mesmo projeto fotográfico. Aqui também da mesma forma, uma, uma pessoa se movendo, né? E o estrobo ligado e a câmera acompanhando, né? Esse movimento, assim. Aqui também uma imagem para o mesmo projeto, onde o artista fez esse movimento, né, de levantar e abaixar. Então, a partir do momento que a gente começa a ver, poxa, qual foi, né? Eu vejo uma imagem, né? Então, a partir do momento que eu vejo uma imagem, eu começo a pensar, nossa, mas como será que essa foto aconteceu? Ele está um pouco para baixo, depois um pouco para cima e tal. Então, ou a pessoa, né, fez esse movimento de baixo para cima, ou a câmera fez esse movimento, né? Ou meio que os dois. Mas a gente já começa a pensar como é que esse processo funciona para, a partir do momento que a gente quiser, a gente começar a criar algumas imagens desse jeito também, né? E aí, eu vou agora para um momento da live onde a gente começa a falar sobre múltipla exposição, tá? O que é uma fotografia de múltipla exposição? É um processo, né, no qual uma imagem ela é fotografada em sobreposição a uma outra imagem, né, ou mais de uma imagem, né, formando-se assim uma fotografia só a partir dessa junção, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma fotografia, né? Beleza, a gente tem uma fotografia aqui e na frente, né, ou em cima dessa fotografia, eu vou colocar outra fotografia. E é como se essa fotografia da frente ela fosse com uma certa transparência. Então eu consigo tanto ver ela quanto eu consigo ver a fotografia que está atrás. E é a partir da junção dessas duas fotografias, ou de mais, quantas fotografias a gente quiser, a gente pode empilhar 20 fotografias, né? A gente pode empilhar muito mais que 20, inclusive, né? Aí a gente começa a ter esse empilhamento de imagens sem ser com uma luz estroboscópica ou sem ser com uma longa exposição, por exemplo, né? Eu posso ter uma foto agora rápida, uma foto como dessas que a gente está acostumado a bater com o celular, né? Fiz uma foto, aí eu fiz outra foto e empilho as duas. Fiz mais uma foto, empilho outra, né? E a gente vai empilhando, 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 pensando nessa possibilidade de transparência, e a gente vai começando a ver a junção, né, das imagens todas, como é que elas ficam, assim. Essa foto aqui, por exemplo, ela é uma foto que eu fiz com a minha câmera. A minha câmera fotográfica é uma Canon 5D Mark IV. É uma câmera que possibilita a gente fazer a múltipla exposição dentro da câmera. Eu não preciso levar essa foto para fazer múltipla exposição depois, na hora da edição, né? Lá no Photoshop. Eu não preciso empilhar elas depois. Eu posso empilhar na câmera mesmo. Eu fiz uma foto, aí eu faço uma foto em cima daquela dentro da minha câmera mesmo, né? Existem algumas câmeras que possibilitam fazer esse processo, tá? Vários e vários modelos. Outras câmeras que não possibilitam. O celular, ele em si não possibilita, mas a gente consegue baixar aplicativos que possibilitam, né? Então, dentro do nosso celular, a gente pode fazer trabalhos como esse, tá? Então, que foi essa foto, tá? Vamos pensar no trajeto dela, né? Como é que ela aconteceu? Ela é uma imagem onde a gente tinha uma pessoa, é o Josué, tá? Josué que também faz teatro aqui em Blumenau, artista também. Então, o que o Josué estava? Ele estava numa sala preta, tá? E ele fez um movimento com a mão dele, onde ele fez uma passada de mão pelo peito dele, né? E aí eu fiz uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, conforme ele ia mexendo a mão dele. Eu empilhei essas fotos lá na sala. Aí eu tinha essa foto empilhada, né, dele
nessas várias mãos aí passando pelo peito dele. Depois eu levei essa foto para a rua, aonde tinha um buraco de escoamento de água num muro de uma rua que eu morava aqui em Blumenau. Tinha desses buracos assim na parede para escoar água, assim, né? E aí eu decidi colocar esse buraco no meio do peito dele. E essa textura que a gente vê ao redor é a parede, né, ao redor do buraco. Então, isso aqui são tipo 5 imagens, tá? 5 imagens, onde 4, por exemplo, aconteceram na sala preta, e aí depois eu levei na minha câmera para a rua e fotografei mais o buraco na parede, formando então a quinta imagem, né? Então, tudo isso é feito em câmera, né? Para quem tem essa possibilidade aí nas suas câmeras, eu acho que vale muito a pena mesmo explorar, né? Aqui tem mais algumas possibilidades de sobreposição de imagem a partir desse processo, né? Onde a gente pode ou mexer a câmera ou a pessoa, o elemento, né? Se mexer também. Então, no caso dessa imagem do meio, por exemplo, foi apenas uma pessoa, né, que levantou o braço, mas isso fez com que ela tivesse 4 braços, né? Porque os braços se somaram, a gente empilhou essa imagem, a gente criou uma nova forma a partir desse empilhamento. Assim como a gente criou um novo rosto a partir, né, dessa imagem, essa primeira imagem, né? E assim como a gente fez com que a Lumai, né, que também está participando aqui do festival, artista de Blumenau, ela também tivesse como muitas mãos escorrendo pelo rosto, né? Na verdade, essa imagem foi a Lu descendo a mão e eu fiz uma foto, 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, e aí empilhou tudo e a gente fez essa foto aí do jeito que ela é. Então, quando a gente está falando em imagem sobreposta, a gente está falando de movimento, né? Em qualquer uma dessas técnicas que eu falei até agora, a gente está falando de movimento. Então, ou é o movimento da pessoa, ou é o movimento da câmera, né? E eu acredito que visualmente isso também, esse movimento acaba aparecendo na imagem de uma certa forma, né? Ela movimenta um pouco os nossos sentidos também, porque uma pessoa com 4 braços não é o que a gente está acostumado a, né, a ver, né, na rua por aí quando a gente anda, né? Então, a partir do momento que a gente movimenta o processo fotográfico, a gente também movimenta a leitura de quem está vendo essas imagens, né? Então, isso é uma imagem de múltipla exposição, né? É mais uma técnica, né, que vão gerar resultados semelhantes, né? Essa imagem aqui também foi a mesma coisa, eu fiz numa sala preta a partir de um movimento de cabeça da drag queen, e aí depois levei para um muro da cidade para dar uma textura, né? Para dar uma. Gente, a equipe desse festival é muito fofa, vocês tinham que ver eles nos bastidores aqui, fazendo toda a força, queridos. Então, tipo, a partir de um movimento, né, de uma fotografia de movimento, levei para a rua, assim, para a parede, para colocar uma textura nela, porque eu não queria que ela ficasse só com fundo preto, eu queria que ela tivesse um fundo. Dá para fazer isso no Photoshop depois? Dá, claro. A gente baixa no Google Imagens, assim, né, por exemplo, um fundo, né, de uma textura, e a gente coloca essa textura na foto depois. Tudo é possível, né? Eu, particularmente, gosto um pouco desse processo mais próximo do que era uma fotografia analógica. Eu gosto de fazer isso na câmera. Pode ser porque eu sou velha, pode ser porque eu fotografava analogicamente, pode ser tudo isso. Mas eu gosto desse processo porque, para mim, ele é muito verdadeiro, porque eu gosto de caçar as imagens, assim, sabe? Parece que quando eu estou indo fotografar e fazer a sobreposição, eu estou fazendo isso, estou caçando as imagens, né? E esse ato de caçar as imagens aonde quer que eu esteja me parece mais verdadeiro para mim faz mais sentido do que fazer isso no Photoshop depois. Para mim, né? Mas não quer dizer que a pessoa que trabalha tem esses trabalhos incríveis de sobreposição feitas com programa de edição que são muito fortes, né? E às vezes é necessário. Então é de ir pesquisando, né? E descobrindo a sua forma favorita de fotografar.
E às vezes o que a gente precisa é simplesmente um movimento de cabeça, né? Aqui, por exemplo, a Andy, que também está participando do Festival Multicultural Online, daqui a pouco vocês vão ver ela por aí, não hoje, mas outro dia, que está, inclusive, estava fazendo uma produção bem massa aqui ontem. Ela fez uma imagem, né? Eu fotografei ela fazendo um movimento de cabeça que era simplesmente um não, né? Da cabeça que ia de um lado até o outro. E isso me possibilitou, a partir da múltipla exposição, criar uma foto onde ela tem 2 rostos, né? E jogar isso depois contra a janela do meu apartamento. Às vezes a gente não precisa ir para um lugar super, hiper, mega. Às vezes é assim, você está com a sua câmera e você olhou para a janela e aí aquela janela tem a luz que você queria, justamente nesse caso que aconteceu aí comigo, né? Essa janela tinha bem as listras que eu queria, né, para a foto da Andy. E nessa segunda imagem também eu trabalhei com a Kalinka a partir desse processo de conseguir colocar uma textura, né? Ela estava realmente com essa faixa, com essa venda, né, na boca e no corpo, e eu quis texturizar o fundo também era preto, e aí eu fui para o chão, né? Essa é a foto de um chão da Casa Sesc Blumenau. Daí eu coloquei esse chão, né, aí para ser esse ambiente onde essa pessoa estava. Essa foto aqui é uma foto que, particularmente para mim, quando eu fiz ela, me toca no sentido de a gente possibilitar criar novas figuras, novas pessoas, novos seres a partir desse processo criativo. Aqui, a partir do movimento da Fátima, a gente conseguiu fazer essa figura mais forte, mais monstruosa, né? Mais cheia de braço e com um peito maior, né? Então, eu acho que a partir dessas possibilidades, às vezes, de movimento, a gente consegue criar novos seres, né? Novas figuras. Aqui foi uma imagem onde eu misturei uma pessoa com uma árvore, né? E a gente pode começar a criar essas silhuetas, né? E tal, e tal. Bom, gente, só deixa eu parar aqui um pouquinho, brevemente, o compartilhamento, porque agora a gente pode ir para essa parte da experiência, que é uma parte bem massa, tá? Que é a gente poder começar a pensar em uma criação, né, de imagem sobreposta a partir do nosso celular, né? Então, quem quiser aí fazer uma imagem e aí depois quiser postar essa imagem, né? Quiser colocar essa imagem e marcar o festival multicultural, né? Quiser postar e colocar a nossa hashtag, fique à vontade que a gente vai ficar bem feliz de perceber que o festival está também sugerindo práticas, tá? Essa foto aqui, por exemplo, tá? Agora eu vou explicar mais ou menos como é que a gente pode fazer uma foto de múltipla exposição, tá? Isso aqui é um manequim, tá? É um manequim numa sala escura com uma luz do lado, assim, né? Hoje em dia, qualquer pessoa basicamente tem um ring light, né? Coloca o ring light, coloca alguma coisa ali, beleza, fez uma foto, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar outros ângulos desse manequim, né? Então, aqui é o manequim, né? Na primeira foto é o manequim da forma como ele estava, e aí depois é uma foto onde eu fotografei o manequim e fotografei ele de novo um pouco mais de perto, né? Então, se eu fotografo ele um pouco mais de longe, depois um pouco mais de perto, eu já coloquei ele dentro dele mesmo, né? A partir de uma aproximação, uma coisa super simples. E aí eu pensei, poxa, e se eu fotografar de lado e do outro lado? E se eu começar a fotografar de cabeça para baixo? E se eu começar a fotografar ele como se, né, fazendo assim com a câmera, né? E aí eu começo a pensar que, nossa, ele consegue abrir a cabeça, ele consegue entrar dentro dele mesmo, né? Esse é o princípio da múltipla exposição, tá?
E aí a gente pode começar depois a pensar, e se eu colocar uma gelatina na frente da luz, né? Aí eu vou começar a ter esses bonecos coloridos, né? E aí, enfim, o céu é o limite. E aí, até agora eu estava falando em como é que eu faço essas imagens na minha câmera, né? Agora a gente vai começar a pensar como é que a gente faz isso dentro de um processo de edição super simples, ridículo de simples, tá? Que parece que é uma coisa, meu Deus, mas eu nunca vou saber fazer isso, essa guria tá aí falando, cancela a live, mas não, é muito simples mesmo, tá? É um processo que a gente consegue empilhar uma imagem a partir de um aplicativo, tá? Que você pode sim fazer de casa sem gastar nada, é gratuito, tá? E o aplicativo que a gente vai ver hoje, ele chama Snapseed, tá? Você pode baixar aí no seu celular, é super rapidinho, tá? Inclusive, dá para utilizar ele pelo computador também, pelo desktop do computador, tá? Então, a gente vai fazer uma experiência agora, onde a gente vai criar essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é uma mistura de uma foto de uma pessoa, que no caso é a Natalie Peters, artista maravilhosa, incrível aqui de Blumenau, né? Com uma árvore, tá? Então, a mistura da foto 1 com a foto 2 que criou a foto 3, tá? É simples, é tipo 1 mais 1, sabe? Igual a 2. Então, é como se essa foto terceira que a gente tem aí, ela é a soma de duas fotos, né? Então, essa é a foto 1, né? Essa é a foto 2. E aí agora a gente vai ver um videozinho de como é que esse processo ele é feito através do aplicativo, tá? Deixa eu passar o videozinho aqui para vocês. Se a gente tivesse ao vivo, né, gente, eu podia passar isso ao vivo para vocês, podia mostrar, mas enfim, né, não é o nosso caso agora e a gente vai fazer o que a gente consegue fazer. Se alguém não conseguir, né, ver o vídeo muito assim, depois quiser entrar em contato comigo, me pede o videozinho, eu passo, tá? Tá tudo certo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver como é que esse processo funciona, tá? Beleza, abrimos, né, o aplicativo chamado Snapseed. E aí ele vai dizer, toque em qualquer lugar para abrir uma foto. Você clica ali no maisinho, clica em qualquer lugar, tá? E ele vai te levar para a tua galeria de fotos do celular, por exemplo, tá? E é isso, tá? E você vai ver lá todas as suas fotos e aí você vai escolher a primeira foto que você quer no seu empilhamento. No caso, eu vou escolher essa foto aí da Natelli, né? Beleza, a foto da Natelli tá aí. Aí eu vou lá em ferramentas, tá? Nessa barrinha ali de baixo, que já está inclusive sublinhadinha ali, chamada ferramentas. Eu clico em ferramenta e vai aparecer um monte de ferramenta, né? Tipo gigante possibilidade, assim. E aí tem uma chamada dupla exposição ali embaixo. A gente clica em dupla exposição, tá? E isso vai abrir a possibilidade de ali embaixo a gente adicionar uma nova foto ali naquela imagenzinha com maisinho, assim, ou seja, a gente vai escolher a segunda foto do nosso empilhamento, que no caso seria a foto da árvore, tá? Aí, beleza, empilhei as duas. E aí eu posso começar a mexer, por exemplo, as fotos com o dedo mesmo, touch, assim, para começar a pensar, poxa, como é que eu quero que essa imagem se mescle, se funda, né? E aí existem várias possibilidades de clarear, de escurecer dentro do aplicativo, daí é você que sabe, você que escolhe, tá? E aí, gente, dê um ok, você vai ter a possibilidade de salvar essa foto no seu celular. E é ridículo de simples assim, tá? Não diminui a qualidade da sua imagem, não traz nenhum tipo de problema, as fotos originais continuam salvas lá no seu celular e dá para dar uma boa brincada, sabe? Dá para dar uma boa pirada, assim, né? Você tá reclamando de tédio, né? Durante a pandemia? Não precisa, tá? Então, fica aí a dica para quem quiser baixar o Snapseed, para quem quiser pesquisar, existem muitos aplicativos que trabalham com empilhamento de imagens, tá? Para quem tiver a fim de participar desses processos, tiver dúvida, quiser vir falar comigo, pode vir falar comigo também, tá? Eu estou sempre disponível.
E, bom, é isso. Agora é aquela hora onde, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, eu posso responder, né? Posso falar. E aí, tem um monte de gente falando aqui. Eu vou mostrar um pouquinho os comentários, tipo. Mas não tem dúvida, né? As pessoas ficam falando só assim, para, né, dar uma força, assim. Mas, pessoal da Oktober Blog, queridos. Felipe Covar aqui, alegria de ter aqui, vendo a live, um super artista professor de fotografia, uma grande referência aqui em Blumenau. Obrigada, viu? Então, gente, sem mais dúvidas, né? Eu acho que ninguém tem dúvida aqui, acho que ninguém quis perguntar nada, mas é porque é simples mesmo, né? E se alguém tiver alguma questão, qualquer coisa assim, só vir falar comigo, tá? Mais uma vez, quero agradecer imensamente aos conselheiros. Vocês são demais, a iniciativa de vocês de estar fazendo esse festival é de uma humanidade incrível, tá? Obrigada de coração. A gente quer agradecer bastante também a todo mundo que está conseguindo curtir o nosso festival. Às vezes não é na hora da live, mas a gente vê o quanto de visualização tem depois, né? Isso deixa a gente super feliz. E é isso, né? Que a gente continue encontrando possibilidades, né? Para a arte florescer aí no meio de qualquer realidade que a gente esteja vivendo, tá bom? Beijo, gente. E boa noite, continuem curtindo o festival. Tchau, tchau. Que arraso de oficina, não é mesmo, minha gente? Meu Deus, fiquei aqui só aproveitando e queria agradecer pelas palavras da Bina, queria agradecer também pelo seu trabalho, o seu olhar sensível com a fotografia, com o teatro de rua também. Sempre nos toca e a gente estava aqui aplaudindo na coxia o que estava sendo imagens cada vez mais catárticas e imagens que nos transpassam, né? E que cria outras imagens, outras linguagens, outros sentimentos. E eu acho que essa é a função da fotografia também, né? Eu chutei aqui agora, mas muito obrigado, tá? Queria agradecer também a todo mundo que está aqui na produção, todos os artistas que se inscreveram. É, e você que está assistindo também, apoie artistas locais aqui de Blumenau. Toda a produção está sempre aqui, né? No caso, tem vários artistas explorando novas técnicas, explorando novas linguagens. Então, aproveite cada vez mais essa programação do festival. E a gente está sempre tentando melhorar cada vez mais. Hoje teve alguns probleminhas técnicos de transmissão dos vídeos. Peço desculpa novamente. Eu acho que amanhã já vai estar, a gente vai tentar já ter uma transmissão melhor, para que nada saia do controle, né? E não dê nenhum probleminha, certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. A gente agradece demais, imensamente. E amanhã tem mais programação, tá? Amanhã às 10 da manhã e depois à noite. E não perde, fica ligado na programação completa que se encontra no Facebook do Conselho, no Instagram do Conselho, tem a programação completa. A gente está sempre soltando aí mais notícias, certo? Muito obrigado, Sabrina Martindal, e muito obrigado, gente. Boa noite.